Olha aí, pessoal, o inferno astral da China está longe de chegar ao fim, né? Se é que ele vai chegar antes do país quebrar como um todo. Eu tenho trazido uma série de notícias aqui para o canal falando a respeito da economia chinesa, de problemas estruturais que estão se espalhando para vários setores, mas ainda assim o grande problema, aquele que puxa a economia chinesa para baixo como um todo, e que afeta vários outros setores acessórios, é justamente a questão do setor imobiliário, que é um problema enorme e que está longe de ser resolvido, muito pelo contrário. Tudo leva a crer que há uma piora considerável do que já estava ruim nos últimos meses, aliás, há alguns anos já, né? É um problema que se arrasta de forma considerável e as últimas notícias são desanimadoras. Além dos preços estarem nas suas mínimas, e eu tenho retratado isso bastante aqui no canal, várias empresas do setor reportaram prejuízos bilionários em dólar, meu amigo, durante o último ano, o que apenas reforça a percepção de que as coisas estão muito ruins lá na terra do Xi Jinping. Vamos conversar sobre esse tema, analisar essa questão, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o economista aqui, que dá título a essa matéria, né, que dá a manchete dessa notícia do site Infomoney, é o senhor Haibin Zhu, né, que é do JP Morgan para a China. Então, o cara que está acostumado com o mercado chinês de forma geral. E ele falou o seguinte, o que todos nós já sabíamos. Eu falei em outros vídeos aqui do canal que o governo da China ia dobrar ou triplicar a aposta da intervenção estatal, colocando mais dinheiro no setor imobiliário, facilitando empréstimos, reduzindo taxas de juros e tudo mais, obrigando os governos locais das províncias a se endividar para fomentar o mercado imobiliário, enfim. Eu já tenho retratado isso e, como era de se esperar, olha só, né? As medidas não foram satisfatórias, as medidas adotadas pelo governo comunista chinês para sustentar o problemático e bastante quebrado mercado imobiliário da China, né? E esse setor vai continuar mostrando a sua fraqueza de acordo aqui com o Haibin Zhu, né? E ele falou o seguinte, que os preços das casas não vão se estabilizar antes de 2025, ou seja, neste ano de 2024, pelo menos as coisas vão continuar assim. E essa estabilização aqui de preços não é num patamar favorável. Está caindo, né? Os preços estão desabando. Se eles se estabilizarem lá no fundo do poço, eles vão parar lá embaixo, o que não é interessante para o mercado. Bom seria uma valorização, até porque setor imobiliário, nós estamos acostumados a pensar nisso como um setor que se valoriza de forma constante, o imóvel tende a ficar mais valorizado, né? Geralmente ele é visto como o oposto de um carro. O carro vai perdendo valor ao longo do tempo. O imóvel vai se valorizando, porque vai sendo um bem cada vez mais escasso em cidades grandes, mais demandado, mais desejado, porque a atividade econômica cresce, a população cresce e tudo mais. Pois bem, não é assim na China, porque o preço lá está caindo de forma considerável, né? Tudo bem que no mês de julho houve um leve aumento aqui de 0,11% no preço médio da venda de casas novas na China, né? No mês de junho já tinha crescido 0,13%, ou seja, não cresceu tanto assim, só que, além disso ser um patamar pequeno, né, e ser uma desaceleração, a venda aqui de casas que já estão construídas, casas já habitadas, né, a revenda de casas, o preço caiu 0,71 de um mês para o outro, meu amigo. Um desabar completo, né? E aí, no prazo de um ano, os dois preços caíram, tanto de casas novas quanto de casas para revenda, né? Respectivamente 1,76% e 6,89%, isso na média do país, né? Então, o mercado como um todo está bastante crítico, uma situação muito complexa e o governo meio que não sabe o que fazer. A Bloomberg aqui avaliou, né, no sábado passado, que o governo chinês vai fazer mais um plano intervencionista aí
para reduzir os custos dos empréstimos para os proprietários, para permitir o refinanciamento de até, olha a quantidade de dinheiro, meu amigo, 5,4 trilhões de dólares em hipotecas, né? Porque isso aqui, meu amigo, certamente é um valor que tem um grande risco de não ser pago hoje pelos proprietários, que é outro problema, né? Além das imobiliárias, das incorporadoras chinesas não estarem conseguindo vender para gerar caixa, estão com dificuldades, né, de dar fim ao seu estoque de imóveis, que aliás tem crescido ainda assim, né, loucuras do planejamento central chinês, também tem o problema de dívidas que essas empresas têm dificuldade de receber, o que só piora ainda mais esse cenário, né? Então, os analistas já não acreditam mais que esse tipo de medida aqui vai ajudar a estimular esse sentimento aí de compra de casas e tudo mais, né? Porque, na verdade, o pessoal está muito reticente em matéria de gastos. O chinês não quer gastar dinheiro, está temendo pelo futuro, não sabe para onde que a economia vai caminhar. O pessoal aí está com medo de gastar dinheiro, né? Então, o próprio Zhu, aqui lá do JP Morgan, falou o seguinte, né? Que essa política aí de hipotecas, ainda que ela seja levada a cabo, ela não vai ser suficiente para reviver o mercado imobiliário chinês, né? Porque essa política não tem nada a ver com a demanda de novas casas. Isso aí está relacionado a quem já tem um imóvel hoje, que já adquiriu e não consegue pagar as suas dívidas, né? E aí ele falou um outro ponto aqui, que é o seguinte, que cortar juros também não é a melhor solução. Isso reduz a lucratividade dos bancos. O setor financeiro chinês está com problemas sérios também, porque ele está muito exposto ao mercado imobiliário, inclusive por pressões anteriores do governo chinês, que praticamente obrigou esses bancos, várias instituições, a depositar a sua esperança e, né, suas chances de lucros no mercado imobiliário. Esse pessoal despejou muito dinheiro em fundos de investimentos no setor imobiliário chinês e agora estão amargando grandes prejuízos, né? Então, isso aqui, apenas de acordo com o Zhu aqui, né? Ele vai, aliás, de acordo com o Winnie Wu, que é estrategista-chefe de ações da China no Bank of America Securities, né? Securities, acho que é assim que pronuncia, né? Meu inglês está enferrujado. Mas ele falou o seguinte, que isso aí vai causar uma espiral descendente de problemas, aí um ciclo de feedback positivo, né? Então, ou seja, isso aqui vai apenas retroalimentar o problema que existe hoje, agravando um cenário que por si só já é bastante crítico, né? E aí você pode ver, por exemplo, aqui, né, que algumas empresas grandes lá da China, né, aliás, de Hong Kong, mas enfim, da China, né, operam ali de forma geral. Por exemplo, aqui, a New World Development, ela perdeu um valor de mercado na ordem de 13%, meu amigo. Olha que desabar absurdo, o nível mais baixo em 2 décadas, né? Por que as ações caíram tanto? Porque a empresa reportou um prejuízo na ordem de 2,6 bilhões de dólares no ano fiscal que terminou em 30 de junho. Ou seja, um prejuízo colossal, meu amigo. Isso aqui é para tirar a viabilidade econômica da empresa. É uma montanha de dinheiro. Isso aqui é o quê? 12 bilhões de reais de prejuízo. É uma coisa assim, sem precedentes nesse mercado, né? Era sem precedentes até 10 anos atrás, vamos colocar assim. Agora meio que se tornou uma coisa comum. Country Garden, Evergrande, tem problemas maiores que isso aqui ainda, diga-se de passagem, né? Já a China Vanke perdeu 5% do seu valor de mercado, porque também reportou um prejuízo menor, mas ainda assim um prejuízo, né, de 1,1 bilhão de dólares, mas é só desse primeiro semestre, tá? Não é de um ano inteiro igual aqui o da New World Development. Então, é uma grana violenta que esse pessoal perdeu nesse setor e sem perspectiva de melhora, né? Essa que é a grande questão. Não há hoje nenhum cenário, não há nada que indique lá na frente uma luz no fim do túnel. Essas empresas do setor imobiliário estão com um problema terrível. Estão endividadas e não estão gerando caixa. É o resumo da tragédia dessas empresas, porque elas se endividaram muito, motivadas ou obrigadas pelo governo chinês a fazê-lo, especialmente as gigantes ligadas diretamente à China continental, né? A Evergrande e a Country Garden, especialmente, que são os dois grandes símbolos
desse colapso imobiliário chinês, e essas empresas investiram muito construindo imóveis, galpões industriais, cidades fantasmas, um monte de coisa desse tipo aí. Foi justamente isso que elevou o PIB da China lá atrás, porque isso maquia os dados, faz parecer que a economia está crescendo. Cidades inúteis, nas quais ninguém vai morar, estão sendo construídas e o PIB está subindo, é um dos problemas dessa métrica aí, mas agora a coisa está cobrando o seu preço. Você tem uma quantidade bizarra de imóveis acabados e mais um monte, uma montanha aí, milhões de metros quadrados de imóveis sendo construídos ainda e não há demanda para tudo isso que foi erguido do nada. Ou seja, essas empresas gastaram dinheiro, recursos escassos, empenharam uma grana substancial na construção de itens que não serão vendidos. Estão com estoque imobiliário, não estão gerando caixa para custear a sua dívida e estão dando calote. E aí, isso tem um risco enorme de se tornar um problema sistêmico, se é que já não se tornou um problema sistêmico na China. Ainda não estamos vendo queda da economia chinesa, é só uma perda do ímpeto. Mas nesse ritmo, nessa toada, não vai demorar muito para a gente ouvir a palavra recessão sendo utilizada pela primeira vez na China. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.